Olá a todos. Eu vou estar apresentando sobre a cultura da berinjela, juntamente com meus colegas Felipe Pegoraro, Marcos Pandolfo e Stephanie Zago. De forma introdutória, ela é uma planta de origem asiática, sobretudo no subcontinente indiano, atual Índia, onde ela foi domesticada e posteriormente passado para a China. Esses dois países teve o início da sua disseminação e hoje ela é uma planta amplamente difundida pelo mundo inteiro. E o seu cultivo tem 1500 anos já. Ela é da mesma família das pimentas, pimentões, tomates, que são aqui da América do Sul, né? Mas ela sendo uma cultivar lá do outro lado do mundo, na Índia, né? Falando sobre a morfologia da berinjela. Ela é uma planta arbustiva de textura herbácea, porte pequeno, entre 40 centímetros, 1,5 m. Suas folhas são grandes e verdes. A disposição é alterna e de margens onduladas e lobuladas, que são acentuações na borda da folha. Ela apresenta um caule espinhento, pubescente e ramificado, que pode ser verde ou arroxeado. Aí sobre o fruto. Tem alguns que são verdes, outros verdes claro, que tendem ao branco, e algumas vermelhas escuras, mas o mais comum em todas as variedades é o roxo escuro, o arroxeado escuro. Falando sobre demanda hídrica, manejo hídrico de forma bem resumida, o sistema mais indicado para a cultura é por meio de gotejamento. Por quê? Porque ela sofre com águas salobras. E no sistema de gotejamento, a água salobra não vai voltar dela, se fosse por aspersão ou diretamente irrigado ali à mão, né, que seja. Por gotejamento, se a água for salobra, ela ainda vai ter um desenvolvimento bom. Aí se não for por gotejamento, seja outra forma de irrigar, tem que evitar água salobra. E a demanda hídrica dela durante o ciclo é de 230 milímetros, bem distribuídos durante o ciclo. Lógico, com uma demanda maior na época de florescimento e crescimento do fruto. E que vai dar uma média diária de 1 milímetro, 0,75 por dia. Agora eu passo a palavra para a minha amiga que vai falar sobre a temperatura. Olá, meu nome é Stephanie e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a temperatura da berinjela. Bom, a berinjela ela é de clima tropical e também subtropical, onde ela vai se desenvolver preferencialmente em regiões de clima quente e as suas faixas de temperaturas ideais, se tratando da temperatura diurna, ela vai estar em cerca de 25 a 35 graus e a noturna de 20 a 27 graus. Então, nessas condições, ela pode ser cultivada durante o ano todo. E se tratando ainda das suas temperaturas diurnas, temperaturas altas, é muito importante ressaltar que acima de 32 graus ela pode ocorrer aceleração da maturação dos frutos e acima de 35 por um período prolongado, ela vai inviabilizar o pólen, que vai impedir a fertilização plena e resultar em frutos deficientes. E se tratando de baixas temperaturas, em locais inferior a 18 graus no inverno, o plantio ele deve ser realizado na primavera ou no verão. E se tratando da temperatura noturna, abaixo de 16 graus, ela pode resultar em um crescimento retardado das plantas. Então, aparentemente, ela não é sensível a variações no comprimento do dia, podendo crescer e florescer durante todo o ano. E ela também apresenta uma boa tolerância à seca e umidade excessiva. Bom, o espaçamento ele varia com o porte e variedade da planta e também do clima da região, que deve ser maior em regiões mais quentes e um pouco menor em regiões de climas mais baixos. O ideal é que o canteiro ele tenha cerca de 20 centímetros de altura, meio centímetro de profundidade para realizar o transplante das mudas ou sementes e ter uma medida entre 1 metro a 1,5 m entre as linhas de plantios, que vai variar conforme também o porte da planta. E entre o espaçamento entre plantas vai variar de 50 a 70 centímetros. E dependendo ainda do tamanho dos frutos, essa planta ela vai poder precisar de um tutoramento para que seus ramos não tombem durante o seu ciclo.
E uma forma de fazer isso é você amarrando, né, cuidadosamente, através das estacas verticais, ou até mesmo utilizar aqueles suportes circulares de arame. A berinjela, ela pode ser cultivada em diversos tipos de solo, desde arenosos até muito argilosos. Entretanto, ela vai se desenvolver melhor naqueles solos de temperatura médias, que são ricos em matérias orgânicas, com uma boa retenção de umidade e também que são bem drenados. Então, o preparo do solo, ele é feito de uma a duas arações e também de duas gradiações, se tratando de nivelamento do canteiro. Então, em sequência, você já pode estar fazendo a calagem, né? E, se necessário, também a gessagem. Lembrar sempre de estar fazendo com antecedência para o calcário reagir no solo em torno de 60 a 90 dias antes de implantar a cultura. E também para maior eficiência dos fertilizantes aplicados e melhor desenvolvimento da planta de berinjela, recomendo-se estar em torno de um pH de 5 a 6,5 e 70% de saturação de base. E a recomendação da adubação, ela vai variar muito de onde ela está sendo cultivada, de qual estado, e também seguido através da análise de solo que foi feito antes de implantar a cultura. Sendo assim, se tratando da adubação orgânica, muito se utiliza o esterco de curral curtido, esterco de galinha, cama de frango, entre outros. E eles precisam ser aplicados em torno de 20 a 30 dias antes do transplante de muda. E se tratando da adubação química, os macronutrientes, né, o NPK, que são essenciais, eles são feitos parcelados durante o ciclo da cultura e os seus teores eles vão ser seguidos de acordo com o manual de adubação da onde a planta está sendo cultivada. Olá, eu sou o Marcos e eu vou estar falando um pouquinho sobre as principais pragas e doenças da cultura da berinjela no nosso país. Para começar, temos o ácaro rajado, que é o Tetanicus urticae, que é uma espécie cosmopolita e polífaga, sendo considerada a praga primária em diversas culturas aqui no nosso país. Os sintomas, eles começam na superfície inferior das folhas. Essas folhas que são infestadas inicialmente tornam-se amareladas na face oposta. Posteriormente, essas áreas ficam necrosadas, ocorrendo perfurações nas mesmas. E em caso de infestações mais severas, ocasionando desfolha precoce, afetando assim a produtividade da cultura. E os métodos de controle, o controle mais eficaz é o controle químico, se utilizando de produtos registrados para a cultura. Bom, a vaquinha, que é a Diabrótica spexiosa, é uma larva que ataca principalmente as raízes das plantas e é uma praga que causa muito prejuízo, principalmente aqui na região sul do Brasil. Bom, os sintomas eles se iniciam quando a larva começa a se alimentar das raízes e interfere no processo de absorção de água e de nutrientes e também reduz a sustentação das plantas. E também esse ataque ocasiona o acamamento das plantas em situações de ventos fortes e de alta precipitação. E o método de controle mais usado aqui no Brasil é o uso de inseticidas químicos aplicados no tratamento de sementes, juntamente com os granulados, e a pulverização no suco do plantio. Agora, a respeito das doenças, o tombamento ou damping off, que é causado pelo fungo Phytium myriotilum. Essa doença também pode ocorrer tanto na pré-emergência, impedindo a emergência da plântula, ou também na pós-emergência, causando o estrangulamento do colo. Os sintomas. O sintoma típico é a não emergência das plântulas devido ao apodrecimento das sementes causado pelos fungos. As plântulas apresentam necrose como estrangulamento na região do colo e o tombamento e, consequentemente, a morte da planta. E as principais medidas de controle são a drenagem do solo e o manejo adequado da água e da irrigação. A murcha do verticílio, que é causada pelo fungo Verticillium daliae. Os sintomas mais característicos são a murcha total ou somente de um lado da planta, normalmente observada a partir do início da frutificação. Essa murcha é acompanhada de clorose das folhas mais velhas e depois das folhas mais novas. As bordas foliares muitas vezes adquirem um amarelecimento intenso, seguido por uma necrose em forma de cunha, mais visível nas folhas baixeiras. E as medidas de controle mais recomendadas são
plantar apenas sementes ou mudas adquiridas de forma idônea, plantar em áreas bem ventiladas, evitando assim os plantios muito densos, e fazer a rotação de cultura. E também utilizar variedades de enxertia ou de porta-enxerto da cultura do tomate. Bom, agora eu passo a bola para o meu colega Felipe, que vai estar no campo falando um pouco mais sobre a colheita e sobre a comercialização da berinjela. Fala galera, hoje eu vim apresentar sobre a colheita e a comercialização da berinjela. A colheita ela deve ser feita quando ela atingir de 10 a 15 centímetros e deve ser feita principalmente 3 vezes por semana, para evitar frutos muito grandes e percas por apodrecimento. O cultivo da berinjela no Brasil tende a crescer cada ano mais, principalmente acontece em Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Graças à diversidade da produção e da alimentação dos brasileiros, a berinjela tem sido cada vez mais introduzida na alimentação dos brasileiros. Ela pode ser comercializada tanto em feiras como em ceasas ou diretamente do produtor para o mercado. Então, pessoal, essas são nossas referências e este foi nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.